Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. Olá, tudo bem, galera? Hoje eu estou aqui com os convidados fora da Thaler. Estamos aqui com o Elton Mineto e estamos com o Alisson Vargas, desenvolvedor na Thaler. E aí eles vão se apresentar agora. Eu sou o Sebastian Ferrari, sou o CTO e cofundador da Thaler. E vou ser o host hoje do dia. O Rafael hoje não nos acompanhou, o nosso grande host, showman, músico, artista, faz de tudo, né? CEO da Thaler. Então, com vocês, o Elton Mineto. Fala pessoal, obrigado pelo convite. Como ele falou, meu nome é Elton, eu sou desenvolvedor de software. Eu contei essa semana, me deu uma tristeza, faz 25 anos que eu tô trabalhando. E brincadeira, eu amo programar. E com o Go eu tô trabalhando desde 2015, quase que diariamente, assim. Nossa, faz tempo já. Eu esqueci de comentar um ponto. Eu estou aqui em Florianópolis e eu trabalho numa empresa chamada Tribe. Hoje eu sou, além de software developer, eu sou Tech Manager, fugiu até o nome. Eu gerencio times de tecnologia, então estou sempre envolvido com tecnologia. Programo um pouco menos do que antes, mas continuo envolvido bastante com tecnologia, com Go e com outras linguagens. Massa, deixa eu me apresentar então, né? Eu sou o Alisson, algumas pessoas já podem ter ouvido algum podcast aí, já me reconhecer, mas para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor aqui da Thaler. Eu gosto de atuar em várias frentes, então às vezes eu estou ajudando ali o pessoal do fluxo e eu gosto de meter a cara mesmo, fazer um pouco de tudo. Em relação ao Go, né, eu sou um dos que está aí sempre incentivando a galera e tentando trazer isso para dentro da Thaler, né? A gente está começando a brincar agora, porque é uma linguagem que eu conheci, me apaixonei muito por ela. Comecei a trabalhar com ela ali também em 2017, 2018. Não tive a oportunidade de fazer muitas coisas com ela, mas algumas coisas muito bacanas, assim, então acho que vai dar pra gente trocar uma experiência bem legal. Massa. Então tá, galera, primeiramente agradecer, né, vocês, né, a presença de vocês, muito obrigado por ter aceitado o convite, Elton e Alisson. O Alisson ficou super empolgado, né, que a gente vai gravar um podcast de Go, né, com o Elton, né, então vai ser muito massa, cara. Vai ser muito massa. Então, cara, muito obrigado e saiba que a camiseta e os adesivos vão chegar depois do podcast, tá? A gente tá devendo isso há um tempo já. Então tá, galera, muito bom. O que é o Go, então? Vamos só pra gente fazer setar aqui a nossa base zero, assim, né? O que é o Go? Massa, acho que eu posso começar. Velha Laura contar a história, hein? Acho que o Go é uma linguagem que nasceu dentro do Google. Ela fez, acho que 12 anos agora, que ela começou um pouco antes, acho que 12, 13 anos, alguma coisa assim. Ela começou antes dentro do Google e depois eles divulgaram ela como open source. O que eu acho legal de Go é que é uma linguagem com pedigree, digamos assim, que as 3 pessoas que iniciaram o projeto de Go ali são pessoas muito importantes assim, na história da programação. Um deles é o Rob Pike, que é um dos caras que criou o Unix, estava no projeto original do Unix. O outro é o Ken Thompson, que é um dos caras que ajudou a criar o Unix, mas também criou a linguagem B e a linguagem C. E o terceiro é um rapaz chamado Robert Griesemer. Estou com a colinha aqui. Ele é uma das pessoas que trabalhou no desenvolvimento da Engine V8, do Chrome, que o pessoal usa no Node.js, né? Então eles criaram essa linguagem dentro do Google para resolver alguns problemas que eles tinham de performance, de escalabilidade. Tu imagina o tamanho do Google. Eles usavam C++ e eles tinham um problema muito grande para compilar as coisas, que demorava horas para compilar. Até uma das coisas que Go é bem famoso é pela velocidade de compilação. Então eu acho massa uma frase que o Ken Thompson fala que com o Go eles conseguiram implementar algumas coisas que eles queriam fazer lá na época do C, só que não tinha tecnologia, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. O computador era muito caro, né? Computador com múltiplos cores. Hoje o nosso relógio tem mais CPU do que os mainframes, sei lá, da década de 70. Então é uma linguagem que surgiu dentro do Google para resolver esses problemas gigantes que eles têm. Então isso que eu acho sempre legal, assim, quando sai uma versão nova de Go no mercado, tipo agora a gente está na 1.18.
A 1.18 está em beta ainda, mas quando ela sai para o mercado, o Google já testou dentro da plataforma deles, dentro do ambiente deles, com uma escala gigante. Então, é uma linguagem que ela tem um porte assim, muito grande, né? Legal. Então, é uma tecnologia, digamos assim, é uma linguagem de programação que ela é quase uma versão melhorada do C, praticamente, assim. Mas, ou para cumprir um papel que, por exemplo, com o C++ estava bem difícil, né? Porque imagino que não só compilar, mas gerenciar as threads e tudo deve ser bem mais difícil, né? Tem duas coisas que eu acho legal assim, no desenho da linguagem, é que a primeira é que ela tem que ser ela é muito simples. A linguagem inteira tem 25 palavras-chave, então você não tem mais formas de se fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um exemplo bem simples, de fazer um loop. Você pega em outras linguagens, você tem for, do, while, for each. Em Go você tem for, e você faz tudo com for, sabe? Então, ela é muito simples, e isso ajuda muito a você aprender a linguagem, é muito rápido você aprender a fazer as coisas. E outra coisa que eu acho legal é que ali essa simplicidade é o poder dela, que é trabalhar com concorrência, né? Tipo, a gente tem hoje, a maioria das nossas máquinas tem múltiplos cores, então eles criaram com essas premissas, assim, tem que ser simples, tem que ser fácil rápido de compilar e fácil de criar coisas concorrentes. Então, quem que já trabalhou com, sabe, Java, Python, ou C++, ou C, para trabalhar com concorrência, com threads, sempre foi um negócio meio complicado, meio dolorido. Em Go é super simples, assim, lógico, ainda é complicado trabalhar com concorrência pelo conceito, né? Não é tão trivial quanto fazer um programa single thread, assim, mas ele não te dá aquele peso da linguagem, sabe? Você tem o peso do conceito, mas a linguagem não fica na tua frente, assim. A gente consegue fazer coisas simples, e quando você precisa aumentar o nível de fazer uma coisa com threads, ele chama de go-routines. É muito simples você dar esse passo, assim, depois que você entende o que é concorrência, para que usa e que vantagens. Acho que para mim são as duas coisas assim que são coisas que brilharam assim na linguagem para mim. Tem outros pontos que a gente pode ir falando depois, que eu gosto bastante, mas essas são as duas que chamam bastante atenção de quem está começando. Uhum. Pegar esse gancho aí, né? Acho que por isso que a linguagem é tão parecida com o C, né? Tava o mesmo pessoal envolvido ali e tal, né? E, cara, falando aí sobre as Go Routines também e a simplicidade da linguagem, se, né, a pessoa nunca trabalhou, cara, quando a gente brinca assim, né? Pra tu começar a fazer uma concorrência, paralelismo, é só tu colocar Go ali na frente da função que tu já tá trabalhando com threads ali, né? Aí parece que é uma coisa simples, mas depois a gente acaba puxando outras, né? Vai ter que trabalhar um wait group, vai ter que trabalhar um channel, alguma coisa assim. Mas a entrada, né, nesse mundo da concorrência ali, ela é muito mais simplificada, assim. É uma coisa que normalmente a gente fica até com medo de aprender a fazer, e o Go ele facilita demais pra ti, assim. Ele já, chega aí que tá tranquilo, sabe? Outra coisa que eu acho linda, assim, é você eu tô aqui no meu Mac e eu preciso gerar um binário para rodar no Linux. Eu simplesmente compilo ele, dou Go build ali, passo os parâmetros, ele gera um executável do Windows, do Linux, sabe? Então é muito... A gente vai falar depois, acho que para que é bom usar Go, mas é por isso que Go é muito usado para fazer aplicativos de linha de comando, como o Docker. O Docker é feito em Go, e você tem Docker para Windows, para Linux, para Mac. Então essa é uma das vantagens, eu acho lindo, assim, da minha máquina, eu gerar um binário que vai rodar lá no Windows, e não tem nada mais, a pessoa não precisa instalar máquina virtual, é simplesmente duplo clique no executável e ele está rodando, sabe? Então esse cross-compiling, assim, eu acho bem, bem maneiro. E gera um binário bem leve, né, cara? Incrível, né? Tipo, apesar da complexidade que é isso, o binário fica, sei lá, 2, 3 mega, às vezes 10 mega, é muito, muito maneiro. Legal, então, tipo, tem uma portabilidade bem grande, assim, né? E como é que é a comunidade do Go? Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô começando com Go, né? Ou gostaria de trabalhar com Go, né? Qual que seria um caminho, assim, que você consegue ter uma comunidade que você pode jogar umas perguntas e o pessoal te responde e tal? Cara, eu tô envolvido, assim, com comunidade desde o começo da minha carreira. Então, eu passei muito tempo na comunidade de PHP, na comunidade de open source, um pouquinho na de Python, ali eu transitei um pouco. E a comunidade de Go é a primeira vez que eu vi, assim,
a comunidade tem uma preocupação tão grande com inclusividade de minorias e de quem está iniciando, que eles têm um projeto dentro do Google com a comunidade só para pensar no onboarding das pessoas na linguagem. Então, como que você vai começar na linguagem mais fácil? Assim, tem uma preocupação explícita de ser fácil das pessoas entrarem. Isso vem da linguagem como um todo, assim, do grupo que cria a linguagem. Então, isso se reflete desde lá do core ali, da linguagem até nas comunidades. Então, você tem um Slack oficial, meio que oficial, que é o Gophers, alguma coisa, que aí tem separado canais por país, por nível de experiência. Então, acho que... E aí tem as comunidades locais, aqui em Santa Catarina a gente tem tem canais no Telegram muito movimentados, tem a GopherCon Brasil, que eu estou na organização, parte da organização. Ah, legal. Que se quiser fazer um jabá, então, que é a maior do evento. Boa, que vai acontecer agora em final de setembro, aqui em Santa Catarina, vai ser presencial. Então tem bastante, assim, eu acho que tem uma preocupação muito legal de quem está entrando e da comunidade, assim, se ajudam bastante nesses canais meio que oficiais, assim. E a própria linguagem no site do Go, assim, você tem um passo a passo, você aprende a linguagem sem precisar instalar nada, fazendo pelo próprio... Tem o playground ali, tu vai executando passo a passo, assim. Eu sempre achei muito fácil de entrar na linguagem e permanecer depois por causa da comunidade. Legal. Isso é muito... É uma coisa que, por exemplo, eu sou bastante eu passei muito tempo na comunidade de Drupal. Por anos, assim. Mais de... Quase uns 9, 8 anos por aí eu estive focado, assim, na comunidade de Drupal. E uma das coisas que a gente sempre falava era que a gente via pela tecnologia, mas ficava pela comunidade, né? Então, se a tecnologia tem uma comunidade massa por trás, que ela é hospitalar e ela quer ajudar e tem bastante esforço da própria comunidade para receber essas pessoas novas, né? E crescer a comunidade, eu acho que é a receita, assim, né? Para você ter uma linguagem, uma tecnologia hoje no mercado que ela é adotada largamente, né? E aí, e o Go tem tipo um ecossistema, assim, por exemplo, que nem tem, por exemplo, a gente trabalha bastante com JavaScript, né, com Node, né, com TypeScript e tal. E a gente está acostumado muito a ter gerenciador de pacotes com um monte, né, uma comunidade enorme de bibliotecas já prontas, né, e tudo mais. E isso é uma coisa que hoje, por exemplo, se eu fosse para uma outra linguagem, eu sentiria muita falta, assim, né? De ter, tipo, um composer, né? Por exemplo, no PHP. Como é que é isso? Como é que é esse ecossistema, assim, né? Em volta? Legal. Uma coisa interessante é que Go tem uma biblioteca padrão bem vasta, assim, bem poderosa. Então, tem bastante coisa já embutida na linguagem. Mas, além disso, você tem uma comunidade de pacotes bem grande, assim. O próprio Go tem nativo já um gerenciador de pacotes como o Composer ou NPM. Você dá Go, Get, e aí bota o repositório do GitHub, ele baixa o repositório para ti. Lógico que o repositório tem que ter um arquivinho lá, como do Composer, dos outros, dizendo que aquilo é um pacote. Então, você tem esse ecossistema de pacotes e frameworks. Então ajuda bastante. Tem um site colaborativo, assim, que a comunidade faz uma curadoria, que é o awesomego.com, que até o projeto é de um brasileiro, o Thiago Avelino, e é mundial, assim, todo mundo meio que se ajuda a fazer essa curadoria. Então sempre eu falo para a galera que eu trabalho com Go, primeira coisa, abre o Awesome Go, vê se o que a gente precisa não está lá. Se estiver lá, a gente olha. Se não tiver, a gente tenta desenvolver. Então eu acho que já tem essa mentalidade, assim, de ter muita coisa pronta, muita coisa, pequenos pacotes. Uma coisa que eu senti diferença, assim, quando vim de PHP para Go, é que PHP você tem os frameworks muito grandes, assim, muito consolidados, né? Tipo Laravel, Zend Framework, Symfony. A comunidade Go, ela não é muito fã de usar frameworks muito grandes, assim. A comunidade, ela tem a ideia de usar pequenos pacotes. Eu acho que é muito que veio do C e veio do Unix, que o pessoal de ser pequenos pacotes que você junta e cria uma coisa maior, sabe? Então você precisa montar uma API. Então você escolhe um pacote de roteamento, você escolhe um pacote de geração de importação de XML, de JSON, sei lá. Então você pode ir escolhendo esses pacotes.
O que Go faz, eu acho que é muito legal, a linguagem tem as interfaces, tipo, você quer desenvolver uma API para HTTP, então você tem a linguagem tem uma interface HTTP que todos os pacotes implementam essa mesma interface. Então, por exemplo, a gente estava usando Gorilla Mux, é o nome de uma lib que para implementar roteamento. E a gente trocou do Gorilla Mux para o Xi, que é uma outra biblioteca, só que as duas implementam a biblioteca, a interface que a linguagem define. Então fica muito fácil você trocar essas coisas, sabe? Eu gosto desse cuidado assim. Mesma coisa com banco de dados. A linguagem Go ela tem as interfaces SQL, interface de conexão com o banco, e aí você, vou usar uma SQL, você usa uma lib que implementa a interface SQL. Então, se você trocar de lib, essas coisas elas ajudam, assim. Então, tem esse cuidado. Dá uma interoperabilidade bem boa, assim, né? Então entre as bibliotecas e você não precisa trocar todo o teu código, como que você usa. Legal, isso é muito massa. Vindo do mundo PHP, assim, acho que vocês também têm um passado no PHP, um presente no PHP. Eu lembro que teve essa explosão de bibliotecas e frameworks e virou uma confusão até que se criou o PHP Interoperability Group, acho que é o FIG, né? Alguma coisa assim. Que a galera se juntou para, beleza, galera, vamos criar padrões para daí os frameworks implementarem esses padrões para ter essa facilidade de interoperabilidade. Go já aprendeu com os erros dos outros, eu acho. Tipo, o Go já saiu de fábrica do projeto já com esse cuidado. Lógico que sempre tem coisas a melhorar, não é perfeito tudo, mas tem essas... Agora, por exemplo, estão fazendo um esquema parecido para bibliotecas de cloud. Tem o projeto Go Cloud, que está criando as interfaces para S3, tipo a storage. Aí você pode usar S3 que implementa aquilo, você pode usar Azure. Então, tem algumas coisas que já fizeram depois, né, mais recentemente, mas esse conceito eu acho bem bacana, assim, para facilitar você trocar esses pacotes e essas libs. E acho que, assim, né, uma coisa que é muito bacana que a gente comentar é essa filosofia, né, do Go, assim, que normalmente a gente tem nas linguagens mais tradicionais aí os frameworks gigantes, né, então você baixa todo aquele código, todo aquele boilerplate ali que você não vai usar, que vai ficar ocupando espaço. Às vezes tem um desenvolvedor que não sabe muito bem o que está fazendo, usa alguma coisa. O Go ele tem como uma premissa, não, cara, tu vai pegar e tu vai usar só aquilo que é necessário, né? Então, se eu vou precisar de um router, eu vou lá e puxo um router, né? Puxo lá o X, sei lá, puxo lá o GIN, né? Vou escolher o router que mais se adequa, mas eu não vou puxar toda uma camada ali de um monte de coisa que tem num framework que é desnecessário, né? Então, é muito mais enxuto, assim, né? E essa é mais ou menos a filosofia, né? Quando a gente começa a trabalhar com Go, assim, o que eu realmente preciso importar aqui dentro do meu código, que eu realmente vou utilizar, né? Ao invés de pegar e puxar um framework com um monte de coisa ali, que vai ficar só ocupando espaço ou trazendo complexidade, né, para o projeto. É muito melhor você pensar de baixo para cima, né? Tipo, eu vou aumentando a complexidade conforme eu preciso do que pegar um framework e tirar coisas. Sempre vai sobrar alguma coisa ali, alguma coisa que está muito acoplada, que você não consegue tirar. Então, eu também vi isso em PHP também, os micro frameworks começaram a fazer isso. Então, eu acho que, de novo, Go observou assim as coisas que aconteceram nos outros ecossistemas e algumas coisas que eu vi se repetir, tipo, acontecerem em Go aconteceu diferente, assim, porque acho que é porque é uma linguagem mais moderna, né? Então já nasceu com algumas coisas mais aprendidas. Isso foi uma evolução ou sempre foi assim desde o começo? Eu acho que foi uma evolução. Algumas coisas saíram já no começo, assim. No começo tinha algumas dessas interfaces da HTTP, de JSON, gzip, essas coisas já nasceram. Algumas elas foram evoluindo com esses 10 anos de linguagem. Eu gosto bastante dessa ideia deles terem só o necessário, tipo generics, que era uma coisa que linguagens mais modernas têm, só vai ter agora na 1.18, porque eles queriam crescer e tipo, estudar exatamente quando era preciso e por quê. Acho que foi por causa do Rust. É possível. Concorrência é a melhor coisa para o mercado. Exatamente. Não, foi mal, não queria te cortar, só que não podia perder esse momento para fazer uma piada. Eu particularmente acho que Rust e Go não estão no mesmo espaço, assim. Eu acho que Rust concorre um pouco mais com C, coisa mais baixo nível, coisa de sistema operacional. Tem até
uma discussão da galera querendo colocar Rust no kernel do Linux, por exemplo. Já Go me parece que ele concorre numa outra área, assim, um pouco mais C++, Java, Enterprise, assim, tipo, mais... Não quer dizer que não dá para fazer uma coisa com outra, tem, tipo, Docker, por exemplo, Kubernetes, várias outras ferramentas que são feitas em Go, todas as ferramentas da HashiCorp, o Terraform, Vault, tudo é feito em Go, né? Eu usava bastante o Juju, eu participava bastante da comunidade. E o Juju foi todo... Antes era em C++, acho que era. E aí foi reescrito tudo em Go. E parece... E lá na época, eu me lembro que o pessoal ia falar assim, cara, você tem que aprender Go, porque todo mundo que aprende Go fica apaixonado pela linguagem, não quer nunca mais voltar pra nenhuma outra, que é tipo ficar só no Go. E aí eu me lembro que foi ali que eu comprei o livro, e aí comecei a dar uma fuçada mesmo, porque ele traz uns conceitos novos, né? Tipo, só o fato de você aprender Go, aprender um pouco, pelo menos, né, quais são os conceitos e tal, do Go, acho que já te torna um melhor programador, né? Tipo, você aprende uns conceitos novos que já automaticamente, né? Mesmo que você não vai usar de começo assim concorrência, mas se você pegar a orientação a objeto, a gente tradicionalmente aprendeu orientação a objeto com heranças, né? Você usa muito o conceito de herança e a gente tem alguns problemas com herança que é difícil de desacoplar e aumenta várias complexidades e tal. Go não tem herança, ele implementa composição. E tem vários estudiosos que falam que a melhor coisa da orientação a objeto é composição e não herança. Então você começa a aprender, tipo, eu vi na época que eu trabalhava com PHP, fui para Go, adicionei Go na minha toolbox ali, mas continuei usando PHP. E aí quando eu ia voltar do Go para o PHP, eu percebia, poxa, isso aqui não precisava ser uma classe que era da outra. Pô, eu poderia compor, criar uma interface e compor outras coisas. Então Go traz muito esse conceito legal assim de você criar pequenas interfaces que você compõe elas, então isso está dentro da linguagem, tem isso, e é incentivado você fazer isso, os code reviews da galera sempre ao invés de criar uma interface grande, crie pequenas e componha, porque sabe, você consegue reaproveitar e consegue fazer mock, consegue substituir, todo aquele esquema que a gente viu ali da substituição de Liskov ali, sabe, do Solid, esses conceitos de você poder substituir coisas porque você trabalha com interfaces então isso é um conceito que me ajudou muito, assim, tipo, apesar de eu ter o meu background de orientação a objeto, quando o Go me cortou, assim, a possibilidade de usar herança e me deu isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é muito melhor. Então, quando eu voltei a usar PHP... Sim, quando a linguagem te influencia, ela... Tipo, eu percebo isso também em outras linguagens, assim, que a própria limitação, né, as restrições, elas, tipo Python, né, por exemplo, são restrições que já te influenciam, né, já não te deixam fazer algumas coisas que são muito bem conhecidas já pela comunidade de desenvolvimento. Eu lembro que quando eu comecei com o Go, né, instalei lá no VS Code, assim, ele já puxou as tools ali, tudo sozinho, né, e cara, quando começou a mexer ele já começa a reclamar, sabe, cara, tem que colocar comentário em cima da função, né? Já corta o linter ali. Tipo assim, ele já começou a me educar, sabe? De cara, assim. E claro, é um linter que tinha ali e tal, mas também, por exemplo, a questão de você ter métodos privados ou variáveis privadas e públicas só com a inicial maiúscula ou minúscula, né? Então isso também já começa a te trazer ali pro... Cara, como é que eu vou nomear esse cara aqui? Como é que eu vou definir se isso aqui é privado ou não? Porque... quando você está começando a programar, às vezes você não se importa muito com isso, você só pega, cara, eu vou declarar essa variável aqui e vou sair usando, né? Mas aí você tem que começar a pensar, tá, mas essa variável aqui vai ser pública mesmo? Vai ser privada? Né? O que eu faço com isso aqui? Então, de certa forma, essa sintaxe da linguagem, ela já te obriga a refletir sobre essas coisas e começar a tomar as decisões certas, né? Go é uma linguagem bem opinativa, assim, ela tem suas opiniões e eu acho legal isso, porque tu não perde tempo, por exemplo, ele já tem um linter, que nativo no compilador tem um lint, que ele já formata o código, Go FMT, ele formata o código para ti. Ele tem algumas coisas, esses linters da linguagem são muito legais, por exemplo, você vai criar um pacote chamado user, e aí dentro você vai criar uma função chamada read user. Aí ele vai dizer, cara, você já está dentro do pacote user, não precisa ter o nome user de novo, sabe? Então, chama user.read. Nossa, faz total sentido, sabe? Isso é o próprio linter da linguagem,
te fala, no VS Code ele bota o comentário, pô, não precisa fazer read user, porque você vai usar user.read. Sabe, são esses detalhezinhos que parece chato no primeiro momento, mas vai fazer isso, vai usar isso num projeto grande, sabe, com 10, 20, 50 devs. Tipo, você tem um padrão já de fábrica, ninguém passa tempo discutindo se abre chaves aqui, ou fecha chaves, o nome de função, sabe, são coisas que, como tu falou, são restrições que no primeiro momento parece ruim, eu senti estranho isso no começo, mas conforme você começa a perceber que é pro bem do coletivo que está mexendo com aquele código, eu lembro claramente assim, o dia que eu, só de curiosidade, fui no GitHub do Docker, abri qualquer arquivo lá e tentei ler e eu entendi, sabe? Esse foi um dos momentos que marcou, assim, poxa, olha só, isso é um software que está... o mundo gira ao redor do Docker, né? Está suportando o mundo. E eu consegui entender o que esse trecho de código faz. É por essas coisas, assim, por ela ser simples, claro, mas porque ela ter um padrão bem restrito, assim, bem forte, faz com que fique fácil de você ler um código mega complexo. Você consegue entender um trecho, lógico, não tudo, mas você consegue entender o que está, não é criptográfico aquilo ali, você vai entender Perl ou uma linguagem que não tem esses padrões, sabe? Bom, assim, falando já, a gente tá falando bastante, né, das coisas boas, né, do Go, mas eu queria saber, na opinião de vocês, qual que são as principais qualidades, assim, né, do Go, aquilo que você acha que seria o argumento de venda, assim, né, de vocês, coisas que o pessoal provavelmente deve estar tendo que lidar com esses problemas em outras linguagens, mas quando você vai para Go, por exemplo, você ganha essas coisas, né, tipo, sei lá, ele é rápido para compilar, né, como vocês falaram, né, concorrência para ele foi muito bem feito, né, a maneira como você lida com tudo isso. Qual que seriam as principais qualidades aí, na opinião de vocês? Cara, além dessas que você já comentou aí, acho que muito a performance, né? Acho que a única linguagem que passa aí o Go é o Rust, né? Mas aí também tem a questão do aprendizado, né? Que é uma linguagem que é um pouco mais fácil do que o Rust de aprender, então acaba, na minha visão, compensando, né? Além dessas coisas que você já comentou aí, acho. Cara, eu até fiz uma palestra um tempo atrás sobre isso. Assim, a startup que eu tinha antes de vir para a Tribe, a Coordination, a gente usava Go 100%, assim, o back-end era todo em Go. E para mim, assim, a escolha, o fator assim, que foi vencedor, para mim foi a produtividade. Porque é muito fácil eu incluir devs no time, a galera aprende Go muito rápido, o ferramental que tem ao redor de Go é muito bom, tipo de compilador, linter, IDE, tem o VS Code, tem o Golang, então o próprio VI Go, VIM com plugin de Go, então é muito produtivo e a gente conseguia com a mesma linguagem escrever API, aplicação de linha de comando, Lambda Function, bot para o Slack, sabe, tudo com a mesma linguagem, então eu conseguia reaproveitar código, tipo eu tinha uma biblioteca interna de pacotes que eram comuns a todos esses projetos. Eu simplesmente gerava vários binários reaproveitando aquele código, sabe? Então, quando eu precisava mudar uma regra de negócio, eu mudava no local todos os meus binários, quando fossem compilados, estavam todos atualizados, sabe? Então, eu tinha um reaproveitamento de código absurdo, assim, sabe? Lógico, junto com o Clean Architecture e outras coisas, não é só a linguagem, mas outras coisas, mas a linguagem para mim era, o que foi matador era produtividade. Todo o resto que você comentou, performance, facilidade de deploy, poxa, era um binário que os jogam num servidor, está rodando, ou a gente hoje na Tribe usa um container Go, um container Docker, com o binário dentro, executa um Docker Run, roda no Kubernetes, sei lá, está funcionando. Então tudo isso para mim foi bônus, assim. Para mim o principal foi a produtividade do dia a dia do dev e poder reaproveitar código para várias coisas, assim. Legal. Essa questão de cloud também, né, tem muito forte, assim, né, porque, assim, a gente vê, sei lá, trabalhar no GCP lá, às vezes não tem suporte para todas as linguagens, mas o Go é uma que está sempre presente, né, em qualquer serviço de infraestrutura aí, e ele compila os binários leves, então a redução de custo para poder rodar lá, né, roda lá no GKE, um monte de pod
se tu vai rodar uma imagem que pesa lá 100, 200 mega, em comparação com uma imagem que tem, sei lá, uns 10 mega no máximo, talvez. Cara, quanto que isso não vira de economia, né? Exato. Já chamaram Go que é a linguagem da cloud, assim, porque todos os grandes players usam Go extensivamente. DigitalOcean, por exemplo, é um grande contribuidor de Go, o próprio Google, é claro, Microsoft e tal. E isso que você falou é bem legal, assim, tipo, Go, qualquer ferramenta que você vai usar, de SaaS, etc., Go tá entre as suportadas. A gente estava conversando disso com a New Relic. New Relic suporta 6 linguagens entre Go. Tu tem SDK da AWS, tem lá SDK para Go. Tu tem SDK da Azure, tem suporte a Go. Então ela virou muito rápido, assim, acho que 10 anos, mas ela virou uma das linguagens mais suportadas, assim, por ferramentas de terceiro e SaaS, essas coisas, SDK, sempre tem, grande parte delas tem uma versão ali para Go oficial, mantida pela empresa. Então, acho que isso ajuda bastante no mundo enterprise, assim. Legal. E essa parte outra coisa que eu lembrei agora que eu falei de enterprise, que eu acho uma coisa muito maneira do projeto de Go, é que eles lá no começo se comprometeram a não quebrar a compatibilidade. Então, no primeiro dia, se a gente lançaram o Go 1.0, eles falaram, tudo que for um ponto alguma coisa não vai quebrar. Se algum dia a gente precisar quebrar a compatibilidade, a gente vai lançar o Go 2, e aí começa de novo. Então, a gente tem hoje o Go 1.18, e se eu pegar um código que eu escrevi no 1.10 e compilar hoje, funciona. Tanto que a gente atualiza o compilador do Go no dia que saiu o compilador. No dia que lançou a versão 1.17, a gente já atualizou aqui, compilou de novo e não percebeu nada, sabe? Então, essa segurança para a tua empresa, para o teu time saber que não vai quebrar código, quando mudar de compilador, tipo, isso dá um alívio muito grande. Assim. Você consegue atualizar com as correções novas. Tipo, agora vai sair 1.18, vai sair com suporte a generics, que é uma feature incrível, assim. E eles garantem que tipo, vai adicionar uma mega feature importante e não quebrou o que você tinha. Então, isso ajuda muito. Isso é bem atípico, assim, né? Geralmente, nas outras linguagens, marcam algumas coisas como depreciadas, né? E aí já, depois de um tempinho, já não é mais. Então, isso gera realmente um medo, né? De você estar sempre com as coisas mais atualizadas, né? Porque, né, não é compatível, né? Você não tem essa retrocompatibilidade tão clara, né? Tão forte. Dá pra perceber que eles estão bem preocupados, assim, com a experiência do desenvolvedor, né? Assim, desde cara, assim, né? Como é que a gente consegue ter mais produtividade, como estava comentando, né? Como é que a gente consegue manter uma linguagem que seja interessante pro trabalho do desenvolvedor, né? Não que traga mais obstáculos, né? Acho que é por isso que é uma linguagem tão apaixonante. E essa questão da curva de aprendizagem que vocês falaram, né? De que ela é relativamente baixa, assim, digamos assim, ou pelo menos comparado com algumas outras linguagens, né? Tipo, por exemplo, eu vejo o Go e eu vejo o Rust, por exemplo, que, enfim, não sei se seria uma maneira, não sei se seria certo comparar essas duas linguagens, né? Mas o Rust eu vejo que, tipo, tem uma curva de aprendizado bem grande, assim, pelo menos do que eu tenho visto, assim, tem muita simbologia, né, e tudo mais. Muita simbologia, falar isso é meio forte, né, mas tem bastante símbolo, né, e tem bastante coisa, e não tem por exemplo, não tem um garbage collector, né, então o gerenciamento da memória, tudo ali, você tem que, né, você que tem que dizer pro compilador o que você está fazendo, para onde que vai, quando que morre, o life cycle, né, da memória e tudo mais. E isso no Go você não tem, certo? E isso é uma coisa que você tem sentido falta, esse tipo de coisas, assim, dentro do Go? Eu acho que no que eu senti falta, assim, que algumas coisas que eu tinha, por exemplo, em PHP, por exemplo, sei lá, tipo coleções, tem Python, por exemplo, é muito legal para você conseguir pegar coisas dentro de coleções e iterar mais fácil, sabe? Por fato do Go ser uma linguagem fortemente tipada e não ter generics, que é a solução para essa categoria de linguagens, a solução é generics, em algumas vezes eu me sentia codando mais do que eu precisava, sabe? Comparado com, se a gente fosse comparar com JavaScript ou com Python, que tem essas listas e tuplas e coisas mais... Esses tipos de dados um pouco mais complexos,
é uma coisa que eu senti falta. Lógico, você consegue resolver isso com bibliotecas de terceiro, mas no final é um código que você colocou que poderia estar na linguagem, né? Então agora com essa... Eu acho que foi a única coisa que eu senti, assim, de falta. Uma coisa que dá um impacto, assim, para quem vem de outra linguagem, eu acho que é a forma como o Go trata erros, que acho que é uma coisa diferente, dá um impacto, assim, no começo, mas depois faz todo sentido. Hoje eu adoro o gerenciamento de erros de Go, porque ele é explícito, você sabe onde é que está gerando, você empacota um erro no outro. E eu gosto muito do conceito de que o erro é tua responsabilidade. Você não pode simplesmente dar um throw e alguém vai pegar esse erro em algum lugar, sabe? Então, é outra forma, assim. Mas o que eu senti falta, assim, foi isso, assim, ter essas estruturas de dados um pouco mais complexas. Tem uma palestra do Luciano Ramalho, que até é o revisor técnico desse livro que a gente falou agora há pouco, da linguagem de programação Go. Ele é fera em Python e outras linguagens. E tem uma palestra que ele deu na GopherCon uns 2 anos atrás, falando isso, tipo, comparando esses tipos, as estruturas de dados complexas de Python e outras linguagens com como é que você consegue fazer, sabe, uma lista duplamente encadeada ou alguma coisa assim, ou como é que você consegue fazer iterações em tuplas e pegar itens dentro de arrays, essas coisas. Ele mostrou como é fácil em outras linguagens versus como você consegue fazer em Go, comparou. É bem bacana, assim, E aí agora com o Generics isso acho que vai abrir um espaço para resolver esses problemas. Nossa, muito. Deve ter aberto uma porta enorme agora, né? Tipo, deve ter sido... Realmente, agora que você falou, deveria, tipo assim, parece como se fosse uma coisa 2.0, né? Porque, assim, meio que muda muita coisa, né? É uma sintaxe nova, realmente, né? E todas as possibilidades que podem ser trazidas dentro... Enfim, de tudo que... Eles se preocuparam em adicionar generics sem quebrar as coisas que tinham, né? Então essa preocupação é importante. Sim, muito bom. E na parte de concorrência, nem paralelismo, a gente falou um pouco, né? Mas parece que geralmente, quando alguém fala sobre Go, acho que as coisas que mais se lembra é performance, né? E paralelismo, né? E concorrência. Vocês têm utilizado concorrência e paralelismo de uma maneira que, tipo, você fala assim, cara, mas se eu tivesse que resolver isso aqui em outra linguagem, seria um horror, sei lá, de resolver tudo com promessas e, enfim, sei lá, seria um caos. Posso dar meu depoimento de como eu vim parar no Go? Foi exatamente por causa disso. Em 2015 eu estava desenvolvendo um produto que era uma ferramenta de gerenciamento de projetos e tal, e eu queria implementar ela construída em PHP, e eu queria implementar algoritmos de Monte Carlo, que é aquela ideia que você faz milhares de simulações e aí pega os resultados e vai iterando entre eles. E para fazer isso em PHP eu teria que fazer processos ou, sabe, não encaixava direito para fazer isso em PHP. Dava para fazer, claro, mas ia ficar pesado porque ia ter que rodar de alguma forma diferente. E aí o que eu lembrei de uma palestra de Go que eu tinha visto alguns meses atrás. E aí, Go é bom para isso, vou ver como é que é. E aí eu sentei, abri o site de Go, aprendi Go ali para fazer isso e vi. E aí eu fiz um microserviço em Go, que a aplicação PHP consumia via REST, passava os parâmetros da simulação, Go rodava, acho que 2.000 simulações concorrentemente, e no final pegava o resultado com o waiting group, que o Alisson comentou, pegava o resultado ali e retorna, sabe? E ficou lindo o código, sabe? Ficou fácil de entender, rodou super rápido, e foi aí que eu entendi que para isso Go é muito bom. No decorrer dos anos eu usei em alguns outros casos um pouco menores, a gente tá usando aqui na Tribe para algumas coisas, mas esse foi o case assim, que me fez apaixonar pela linguagem, foi realmente um case clássico, assim, preciso de concorrência, Go resolveu meu problema. Eu tenho a experiência de ter usado assim, concorrência muito na verdade, paralelismo, né, em sistemas de extração de dados, né? Então, assim, a gente precisava fazer algum tipo de transformação de dado ali, de extração de dados, e aí a gente usou a concorrência. A gente está até fazendo agora na Thaler, né? A gente tem um CMS e um portal grande que a gente está migrando, e aí a gente está trazendo esses dados para um outro sistema, né? Que se chama Razura, inclusive o cliente dele é feito em Go também. Se alguém quiser ir dar uma pesquisada, que tem um podcast sobre ele também, acho. E aí, esse cara, né, a gente consegue fazer ele buscar lá dentro do sistema original com vários workers, né? Então ele vai rodando
em paralelo, né? Ao invés de ter só uma chamada para o sistema, né? E aquela fila, né? A gente também fala muito sobre filas aqui na Thaler, né? Inclusive falando sobre fluxo de trabalho e tal também. Deve ter uns outros podcasts sobre isso também. Mas aí funciona mais ou menos dessa forma também. Então a gente vai lá, cria lá 10 workers ou 20, sei lá, e coloca uma certa limitação nele também para não derrubar a aplicação, né? E aí dessa forma a gente consegue, digamos que, usar melhor os recursos da aplicação que está sendo consumida, né? Para a gente poder trazer esses dados. Isso aí eu acho que é muito bacana, porque a gente consegue ganhar tempo, né? Não precisa ficar rodando um batch lá de dias para poder fazer essa rotina, algo nesse sentido. Alguém que está ouvindo agora que vem de outra linguagem vai pensar, pô, mas eu faço isso em Java também, eu faço isso em Python também. Aquilo que a gente falou antes, não, isso não é exclusivo de Go, acho que Go tornou isso fácil de fazer. Se você comparar o código de uma solução e outra, provavelmente a de Go vai ser muito mais legível, muito mais fácil de manter, muito mais fácil de alterar ela do que outra linguagem. Fora o que o Alisson comentou antes, o custo, né? Você manter uma solução dessas e rodar isso numa nuvem tá dentro do binário, sabe? É muito rápido, muito barato você escalar isso, colocar mais pods rodando num ambiente de Docker, assim, container. Então, além disso, esse poder que outras linguagens também têm, acho que Go diferencia por ser muito simples fazer isso. Isso, e o fine tuning ali, né, de tu tá, cara, eu vou precisar de mais worker, menos worker, eu preciso botar um delay aqui para não derrubar quem está sendo consumido, ou sei lá. É muito simples, né? Muito tranquilo de trabalhar, assim. Tem tudo pronto praticamente e a documentação muito clara ali de como se fazer e tal. Desculpa, só um disclaimer, assim, para a galera não achar, falando tudo flores, assim, quando você coloca concorrência em qualquer coisa, você está adicionando um nível de complexidade a mais. Por mais que Go facilite, a gente teve esses dias um problema de race condition, tipo, tinha uma variável que era lida por uma thread, por uma Go-routine, enquanto outra Go-routine que a gente nem sabia que estava rodando naquele momento, tentava gravar naquilo, sabe? Então, é um tipo de problema. E acontecia, tipo, rola os testes, e aquilo acontecia às vezes em produção, sabe? A gente tinha monitoria e monitorando ali, fazendo a telemetria, a gente pegou, poxa, em alguns momentos do dia, dá uns erros e cai fora. E aí, sabe, isso é uma coisa que Go não resolve 100% porque é complexo, você está assumindo que está adicionando uma complexidade. Então, acho que é sempre bom lembrar disso, que é uma disciplina poderosa, mas traz preocupações interessantes. Sim, com certeza. Trabalhar com coisas assíncronas, e justamente isso que você falou agora, né? Race conditions, por exemplo, é uma das coisas mais comuns, né? Então não é uma coisa tão fácil de resolver, assim como a linguagem só, né? Agora, na Thaler a gente curte bastante programação funcional, a gente gosta bastante dos benefícios e tal. Claro que a gente não é radical, né? Porque hoje em dia não faz sentido, a não ser que você esteja trabalhando numa linguagem pura, funcional e beleza, né? Mas como não é o nosso caso, né? A gente tenta pegar o que é bom pra gente, né? Pra colher esses benefícios. Você vê que tem espaço, assim, ou tem algumas, por exemplo, né, tem algumas coisas assim, né, que acontecem, tipo mutação de variável e tal, né? Tem maneiras de trabalhar com os princípios assim de programação funcional, como imutabilidade, né, transparência de referência, enfim. Eu acho que tem mais boas práticas, assim. Aqui na Tribe a gente trabalha com Elixir, então Elixir é uma linguagem funcional, então aí você vê todo o poder disso que você comentou. Go não tem isso tão forte assim, não é? Ele tem algumas boas práticas assim de como é que se é uma coisa que vai rodar em concorrente, você tem que ter algumas preocupações em como vai compartilhar as coisas. Ele tem o conceito de ponteiro e valor, então tem alguns momentos que é melhor você passar, é mais recomendado você passar ponteiro que ao invés de o valor, em alguns lugares o valor. Então ele tem vários guias no próprio blog da linguagem, em livros e posts, falando sobre isso. Assim, a gente vai se aprofundar, tem livros específicos sobre programação concorrente em Go. Então eu acho que, não sei se o Alisson já passou por isso, mas eu vejo mais como uma série de guias e boas práticas. A linguagem ela não é funcional, né? Ela tem algumas preocupações, ela já tem alguns esquemas embutidos, tem um pacote sync, que você tem nele mutex, tem algumas coisas waiting groups, tem essas soluções mais científicas, assim, mais padrão de
de concorrência, ela te ajuda a fazer semáforos, essas coisas, mas ela não tem tanto essa proteção que a linguagem funcional já tem isso de fábrica, né? Da imutabilidade, por exemplo. Sim. Eu entendo a linguagem como multiparadigma ali, né? Então, se eu quiser implementar uma coisa mais funcional, eu vou ter os recursos para isso ali. Mas não necessariamente que eu tenha que implementar como uma linguagem funcional, né? Ela não vai ter todo aquele arcabouço ali que provavelmente o Elixir tem, né? Já a mesma coisa para outros paradigmas. Se eu quiser fazer uma procedural direto ali ou uma orientação a objeto, claro, não vai ficar igual uma orientação a objeto, né? Não tenho as classes ali, né? Eu tenho estruturas e tal, mas eu consigo, né, usar interfaces e compor as coisas. Então, fica muito assim mais na mão do desenvolvedor ali da solução, né? Não fica, digamos que, purista ali relacionado a um paradigma. Sim. E eu acho que todas as questões, assim, tipo, que vocês já mencionaram, tipo, composição, né? Trabalhar com structs, né? E tudo mais. Isso, por exemplo, né? Trabalhar bastante com interface e tal. Isso já te dá uma certa, digamos assim, um certo arsenal para você poder implementar algumas coisas, né? Programação funcional do estilo. E aí, acho que tem uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu não tinha... Eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido exatamente o que era, e aí eu fui descobrir com o Go, que é o doctyping. Vocês acham que isso seria uma qualidade, assim, do Go? Doctype no sentido dos tipos de variáveis? Isso, dos tipos de... porque quando a gente trabalha com tipagem, né, e tudo mais, né? Uhum. Sim. Quando você vai criar uma variável em Go ali, você pode ter duas formas. O formato mais descritivo é você dizer que ela é uma variável, qual é o tipo dela e qual é o nome dela. E aí o compilador entende que esse é o tipo e ele vai ser daquela forma ali para frente. E outro formato é você cria a variável setando o valor para ela. E aí quando ele seta o valor, ele infere qual é o valor que você setou ali para ele e ele assume aquele tipo e vai. Então... tem essas duas formas, é meio que uma syntax sugar ali da linguagem. Então, tem casos onde é melhor você usar um ou outro. Então, ele é fortemente tipado, então tem essas vantagens. Assim, foi uma diferença que eu senti depois de passar 15 anos programando em PHP, vim para Go, tu tem essa, o compilador reclama se você tentar fazer alguma coisa que não faz sentido, que você tem que... E isso dá um poder, dá uma segurança muito maior quando a gente for falar em concorrência, né? Você sabe, pelo menos, o tipo desse campo vai ser sempre esse tipo, ou vai ser esses tipos agora com generics, mas acho que tem esse detalhe, assim, que ele tem essa... Acho que Python também é assim, né? Você pode colocar o valor e ele entende o que é aquele valor. Mas acho que Go tem essa característica também. Acho que é válido comentar, né, que a gente pode sempre declarar também como interface, né? Então, se você declarar como interface, ele entende que é qualquer coisa que tem ali dentro, né? Só que aí até que você diga o que tem ali dentro, ele não sabe o que é. E aí fica aquela coisa, né, como se fosse o N lá do TypeScript. Eu ia dizer, é tipo o N do TypeScript. Não é uma coisa muito recomendada, né? Você pode dizer que um tipo é uma interface vazia, acho que eles chamam nesse caso. E aí esse tipo é qualquer coisa. Só que isso não é muito bem visto pela comunidade, assim. Isso. Eu tive a experiência de fazer, a gente fez uma API que a gente subia um JSON com as tipagens, e aí no Go a gente lia tudo que estava dentro do JSON, e lia como, né, a princípio como uma interface, e aí depois ali dentro ele ia categorizando de acordo com o JSON, né? Só que isso aí, cara, causou uma dor de cabeça, assim, porque daí começa a se perder, né? Tu já não sabe mais onde é que tá, tu vai ter que ir lá olhar o JSON. Então realmente é como o Elton tava falando ali, né? Isso não é recomendável, você tem que usar com muita cautela, tem que saber a hora de usar, assim. Eu acho que tudo tem vantagens e desvantagens. Assim, os exemplos que eu vi, por exemplo, de você construir um servidor de GraphQL em linguagens tipo Elixir, que é mais dinâmico, em PHP, em JavaScript, em TypeScript não é o caso, mas JavaScript, você vê que o código para você escrever um servidor GraphQL é muito mais enxuto do que o mesmo código para Go, porque como é uma tipagem mais forte, pelo menos as experiências que eu vi, assim, os códigos que eu vi, parece que é um pouco mais burocrático você escrever isso em Go. Talvez, de novo, com generics melhore, mas é um pouco mais burocrático do que uma linguagem mais flexível, como PHP ou JavaScript, por exemplo. Então, tem os ônus e os bônus de cada decisão de projeto, né?
Isso, aí você vai ler um negócio lá, você tem que tipar struct, né, cara? Senão você não consegue mapear pra dentro, não consegue acessar. Sim, sim. Eu acho que isso, tipagem genérica, vai ajudar bastante, né? Vai dar mais um nível de abstração aí. Uma coisa que pra mim é bem importante quando eu vou escolher uma linguagem também é como é que é o workflow, né, de desenvolvimento. Por exemplo, no Rust tem uma coisa que eles estão trabalhando e cada dia tá melhor, né? Mas no Rust demora bastante para compilar, né? E isso tem sido um problema recorrente do pessoal reclamando, assim, porque, né? Cada vez que se você tem um software grande em Rust, né, e tal, ele vai demorar um tempinho para compilar e isso pode ser um problema. E aí uma das coisas boas do Go, por exemplo, comparando com outras linguagens também, é que, né, a compilação parece ser bem rápida, então... Mas fora essa parte de ser rápida, o workflow, eu quero dizer, todo... né, como já tem uma toolchain, imagino que também deve ser bem tipo, já guiado, né? Já vem da própria linguagem e tal. Mas no dia a dia, para você programar e fazer algum serviço e você publicar isso, né? Fazer deploy ou rodar testes, enfim, todas as coisas que a gente faz no dia a dia, usar IDE, por exemplo, né? Tipo, que tipo de IDE é bom, né? Ou esse tipo de coisa, né? Eu vou ser muito preso a por exemplo, Java, né? Java tem... meio que um suicídio, né? Você não usar um IDE que seja, tipo, sei lá, né? Eclipse ou alguma coisa assim. O Java Beans. NetBeans. NetBeans, isso. Então, eu queria saber do Go, assim, né? Como é que é esse workflow. Mas, assim, ele tem todo um ferramental gigante, assim. Então, você tem hoje duas ideias principais, assim, acho que são mais usadas, que é o próprio VS Code. E o que é interessante é que o plugin do VS Code para Go é desenvolvido pelo time do Go. Então, ele é oficial, é o mesmo time que constrói a linguagem, constrói o plugin. Ele usa aquele conceito de language server. Então, tem um binário que você roda e aí a IDE e as aplicações se comunicam com esse language server. Então, fica meio que independente da IDE. Então, por isso que você consegue usar VI, VS Code, por exemplo. Então, acho que tem essa vantagem, assim, tu não fica tão preso na IDE. Por exemplo, o debug, por exemplo, é o Delve, que é um projeto open source que o VS Code configura para ti, para você usar ele. Você pode usar ele via linha de comando, por exemplo. Tem a outra IDE, que para mim é a melhor IDE, mas é da JetBrains, a Golang. Ela faz exatamente a mesma coisa que o VS Code faz, só que ela é um pouco mais rebuscada, assim, parece. Ela já vem tudo prontinha, vem mais enxuto, vem mais redondinho, assim, sabe? Eu gosto bastante. Ela faz tudo que as outras fazem de entrar no código, highlight, aquilo que o Alisson comentou antes de avisar quando falta documentação, essas coisas. Mas eu acho coisas tipo o debug do Golang já mais preparado, assim, mais bem configurado. Do VS Code você tem que fazer algumas configurações. Então, eu acho que é mais questão de quanto tempo você quer investir na ferramenta, sabe? Para pegar com VI e fazer ela virar um Golang. Então, eu acho que... Eu gosto bastante do Golang, assim, eu acho ele meio pesadão para carregar, mas depois que carrega ele facilita bastante, assim, o dia a dia. Comentar, acho que em relação à ideia, assim, é bem tranquilo, né? Tipo assim, como eu comentei ali, o VS Code já saiu me ajudando, né? Apesar de que, com certeza, o Golang deve ser melhor. Mas comentar assim da parte da instalação da linguagem, que é uma coisa que eu já me bati um pouco. Eu acho que se você faz inicialmente ele é um pouco tranquilo de instalar e tal, tem a documentação, mas tem alguns truques ali, né? Que o Go ele precisa estar no GoPath, ele precisa estar num caminho certo do teu usuário ali. Então, se você se perder alguma coisa ali, você começa a não conseguir mais compilar, não conseguir mais rodar, dependendo da configuração. Então é uma coisa que às vezes, dependendo de como que você fez ou do sistema que você está usando, pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Mas é uma vez que você configura e aí partiu para cima. É só entender também, né, o que é as variáveis ali de configuração, o GoPath, o GoModules, né? Essas últimas versões melhorou bastante, sim. Ele consegue compilar agora, não precisa mais estar num lugar só. Então tem algumas variáveis que você pode... Eu quero que compile só a partir dessa raiz aqui, ou agora as últimas versões é um pouco mais fácil, assim. Ah, massa, eu não estava sabendo disso. O legal de usar um VS Code ou Golang, como você comentou, você começou a usar o VS Code, ele instalou uma porrada de coisa para ti, né? Uhum. Então isso é legal, assim, esse monte de ferramentinha que você tem que... A ferramentinha de lint, aí tem outra...
Tipo, ele tem esse ecossistema que a IDE ajuda você a, num clique, instalar todas elas. O Golang, ele vem essas ferramentas todas dentro do pacote da IDE. O VS Code instala todos eles no teu sistema operacional. Então, por isso que o Golang, se você clica ali, vou instalar essas coisas. E o Golang ele já vem embutido ali no executável da JetBrains, já tem tudo lá dentro, assim. Então, acho que é só questão de facilidade. Uma coisa que veio agora, eu não sei se é muito recente, mas eu lembro que quando eu comecei a programar não tinha, que é o GoMod nativo também, né? Que é um gerenciador de pacotes ali, então você consegue ter uma estrutura mais organizada, né? Eu acho que desde 1.12, alguma coisa assim, é porque isso é uma coisa que é verdade. No começo não tinha um gerenciador de pacotes oficial, e aí surgiram alguns, o GoDep, o Dep, o GoVendor, alguma coisa assim. E aí chegou um momento que a linguagem falou, tipo, beleza, aprendemos com o que todo mundo, a comunidade fez, a gente vai seguir por esse caminho, e aí virou o GoMod, aí virou nativo, você dá GoGet, GoMod, alguma coisa, ele baixa os pacotes, tu tem um arquivinho dentro agora, que é tipo o composer.json do PHP, que você tem toda a lista dos hashes das aplicações, das dependências, agora está dentro da linguagem também. Ah, legal. Ele faz lock também de versão? Sim, você consegue colocar umas tags, você consegue fazer alias, tipo, essa dependência aponta para uma pasta local ao invés da pasta original. Ah, legal. E agora parece que na 1.18 vai vir uma coisa que você pode criar. Tem o go.mod, que é a lista, go.sum, que é os hash do commit, e tem um go.user, eu não lembro o nome, que aí você pode, tipo, na minha máquina local, como desenvolvedor, substitua essa biblioteca por outra. Sabe? Então, é útil quando você está criando uma versão nova da biblioteca que está na tua máquina. Então, na tua instalação local, ele respeita aquele arquivinho, que aí você pode fazer esses fine-tunings, tipo, eu estou alterando a lib que ainda eu vou publicar. Então, faz que você podia fazer isso com os alias, com não commitar o .gomod, essas coisas. Mas agora vai ficar meio que oficial. Parece que, não sei se é 1.18 que está em beta ou não 1.19. Você vai poder ter essa configuração particular tua ali que aumenta a developer experience que o Alisson comentou antes. Legal, é tipo o NPM Link do NPM, assim, é tipo isso? Eu acho que eu não lembro do NPM, faz tempo que eu não uso drogas, JavaScript. Entendi. Galera, eu queria, assim, pra gente encerrar, queria falar um pouco do como é que tá o Go hoje, né? No cenário 2022, se, né, a linguagem tem aí quantos anos já, mais ou menos? Vocês sabem? Acho que são 12 anos, alguma coisa assim. Então, ó, são 12 anos, né, de estrada. Tá tarde pra entrar com o Go agora? Ou é uma coisa que, tipo, já passou? É um hype? Como é que vocês veem o cenário hoje do Go? Para criar, sei lá, APIs, microserviços, sistemas, enfim, qualquer coisa que eu for fazer, mas se ainda faz sentido, né, hoje em 2022. Cara, eu ia comentar assim que em relação... que acho que o Otton vai ter bastante coisa para falar também, mas em relação ao mercado eu vejo muito crescimento, assim, né, tem empresas grandes no varejo, né, a gente tá sempre vendo vagas aí para as empresas, vagas para empresas de fora, o mercado lá fora tá muito aquecido. E, cara, é isso aí que a gente tá falando, né? Vai ter agora o suporte a genéricos, a linguagem tende a ficar cada vez maior. É uma linguagem que é fácil de aprender, é rápido e tá sendo muito, muito procurado, né? Eu vejo muita procura aí para desenvolvedores Go, né? Porque, cara, é uma questão de acho que assim, a linguagem ela tá ganhando cada vez mais espaço, né? Tá se mostrando ser uma linguagem robusta, uma linguagem performática. Então, cara, não tá... acho que tá na hora de entrar, sempre esteve na hora de entrar e agora mais do que nunca, né? É uma ótima hora para entrar. Concordo 100%, sim. É uma linguagem que continua crescendo, continua evoluindo como tecnologia, como olhos como todo generics e outras coisas que estão para vir no Go 2, que começaram a discutir agora. É uma linguagem que continua evoluindo como tecnologia, e o mercado continua crescendo. Você tem, tipo, o Go se entranhou em grandes empresas. Tem aqui no Brasil, sei lá,
Globo.com, o Mercado Livre, o Uber, que é internacional, né? Então tem uma porrada de empresas. Tem um site no GitHub do Go, tem o Go Users, tem uma wiki lá com todos os usuários. Então é muita empresa que usa, desde empresas pequenas até empresas muito grandes. Então eu acho que é um investimento grande assim, que você faz na tua carreira, porque vai abrir bastante coisa. Como a gente comentou, você pode fazer APIs, que é muito usado para fazer APIs, é muito usado para fazer microserviços, para fazer Lambda Functions, para fazer aplicativos de linha de comando, para fazer bot. Agora com a explosão do cripto, do Bitcoin e moedas digitais, tipo o Ethereum, você consegue programar em Go. Acho que se não me engano é feito em Go boa parte da infraestrutura. Então cresceu muito por causa de tudo que a gente falou de performance, essas coisas. Então esse mercado de criptografia, de criptomoedas, que só vai crescer daqui para frente, de blockchain, essas coisas, são nichos onde Go faz total sentido pela performance, pela escalabilidade, por tudo que a gente falou aqui. São projetos que começam a crescer cada vez mais. Então eu acho que é um mega investimento assim, que você faz na tua carreira, e você como empresa, assim, eu acho que também é um investimento que é uma tecnologia madura, que continua crescendo, o Go roda o mundo hoje, porque Docker, containers, Kubernetes, sabe, todas as infraestruturas de nuvem, DigitalOcean, por exemplo, é um grande usuário de Go, a AWS. Então você tem uma estrutura muito grande, tanto como dev quanto como empresa, assim, como tecnologia. Eu acho que vale muito a pena. Nossa, e tipo, hoje você, por exemplo, uma das coisas que a gente se preocupa bastante quando a gente vai adotar uma nova tecnologia é pensar em que existe um risco, né, da gente colocar uma aplicação em produção feita em Go e começar a aparecer problemas que a gente não faz ideia do que são, né? Isso você tem passado por situações assim, ou é uma coisa que dá para controlar muito bem? Enfim, o Go te ajuda bastante, né, a te dar uns indícios de onde que podem estar os problemas, tem uma comunidade que te ajuda bastante. Tem uma comunidade muito ativa no Brasil e fora do Brasil. Tem o Slack oficial da linguagem, que aí você tem canais para cada país, então você pode pedir ajuda local, na sua cidade, no seu estado. É um Slack oficial, assim, que está todo mundo lá dentro. Então isso ajuda bastante. A linguagem continua sendo evoluída, correções de segurança, de performance, então cada minor ali, cada atualização, isso continua sendo visto e corrigido. Tu tem ferramentas, suporte, como a gente falou antes, tipo New Relic, Sentry, Datadog, as ferramentas da Amazon, todas, CloudWatch, todas elas têm suporte a Go, então você consegue, tipo aqui a gente pegou um problema uma vez bem maneiro aqui na Tribe, de que uma aplicação que a gente construiu que é de core, assim, o sistema de autorização começou a ficar lento. A gente foi lá no centro e viu onde é que era o problema, na linha que estava dando problema, tipo, fizemos um benchmark, vimos o que era, atualizamos benchmark com a própria ferramenta de benchmark da linguagem. A gente fez um profiling com a própria ferramenta de profiling do compilador e vimos onde é que era o ponto que estava chamando muita memória, corrigimos, fizemos o deploy, sabe? Então, esse tipo de ferramental que tem e apoio da comunidade, livros, posts, eu acho que eu não consigo me lembrar uma vez que eu fiquei na mão, assim, Legal. Por causa da linguagem. Massa, isso é bom saber. E é interessante que, assim, né, como eu já tinha comentado antes também, é tratamento de erros, né? O Go, a princípio, ele te força a ter o tratamento de erros. A menos que tu vá lá e omita, né, coloca lá um underline no lugar do erro lá e não trate ele, assim, de maneira intencional, tu vai ter que fazer o tratamento, cara. Então, ele vai estar lá em algum lugar, né? A gente vai capturar ele lá na frente em algum lugar. E se tu tentar esconder o erro ali, ignorar o erro, o Lynch falou, malandrão, eu vi que se escondeu aqui, ó, isso não é legal. A IDE já fica vermelhinho, ó, pô, tá de sacanagem, né? Então, depende de como você configura o linter ali, ele quebra, tipo, ó, tá quebrado porque a pessoa escondeu o erro, né? Então, é bem visível isso. Legal. E o compilador ele te ajuda, assim, no dia a dia? Tipo, te ajuda no sentido, assim, ele te dá umas mensagens que dão pra entender direito? Ou é tipo, por exemplo, hoje é uma dor que a gente tem bastante com TypeScript, é que quando você tem um problema de tipar de tipos ali, se for meio complexo, a mensagem ela é enorme, cheia de, enfim, né, cheia de stack, assim, falando, né, que esse tipo não é compatível com não sei o que, e é um monte de coisa.
né? Às vezes não estão muito claros. E isso é uma coisa que a gente procura bastante nas linguagens, é ter mensagens claras, né? De quando você está errando, para você não ficar em caminho sem saída, né? Digamos assim. A experiência que eu tenho sempre foi fácil assim, de entender. Assim. Lógico que exemplos mais complexos, que você tem ponteiros e estruturas dentro de estruturas, e você tentando converter uma estrutura, quando tu começa a complicar as coisas assim, aí é porque o problema é muito complexo mesmo. Aí às vezes não ajuda tanto, você tem que quebrar um pouco mais a cabeça. Mas na maioria dos erros, tipo 90% dos erros, assim, chutando um número assim, eu acho que o compilador me ajuda bastante, assim, a encontrar onde é que tá. Pô, era esperado um chip, eu fiz outro, era esperado essa interface aqui, você estava esperando, ela não está implementada totalmente pelo que você está passando, sabe? Algumas coisas, tipo as coisas do básico, assim, o intermediário, eu acho que ajuda bastante. Acho que também rola, né, de quando a gente chama uma coroutine, ele fica desacoplado ali, então se você não tratar direito ali, o erro vai ficar omitido também, mas aí é uma questão ali só de entender como trabalhar e aí ele vai trazer para você. Tem coisas, por exemplo, se você tem um return numa função e logo abaixo você tem código ainda, eu não sei se é o compilador ou é uma ferramenta lint, mas a ideia vai te apontar, ó, esse código aqui é inatingível, porque você vai dar return antes de chegar aqui, sabe? Então tem algumas coisas nesse sentido assim que ele é esperto para te dizer, ó, isso aqui você nunca vai passar por aqui, sabe? Outra coisa que a gente não comentou e que eu acho muito maneiro é que Go já vem com a biblioteca de testes embutido. Em PHP você tem que baixar o PHP Unit, em JavaScript você tem que pegar o Jest ou sei lá o que, em Go já vem nativo. Então você tem um pacote testing e dentro desse pacote tem um pacote de benchmark também. E agora na Tribe a gente tinha um problema que a gente vai escrever um post, que a gente tinha 2 caminhos assim para fazer e a gente 2 caminhos de algoritmos assim, e a gente escreveu um benchmark para os 2 e viu qual que era mais performático, tudo com a linguagem nativa, assim, com o pacote nativo. A gente fez 2 testes de benchmark e quando roda o teste ele diz, ó, esse cara aqui demorou X milissegundos, esse aqui é milissegundos. A thread acabou, vamos porque é mais rápido. Sabe, não tem isso sem saída, nem sem instalar mais nada, sem fazer nada extra, assim, só com o que está dentro do pacotinho. Massa. Galera, eu queria agradecer a todos vocês por estarem, os ouvintes que estão até agora ouvindo. Muito obrigado por ter ficado até o final. E muito obrigado, Elton, por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa te convidar para também falar sobre outros assuntos também, que eu tenho certeza que a tua grande bagagem ali vai ajudar bastante gente. E Alisson, muito obrigado. Cara, foi muito massa a gente ter conversado sobre Go, porque é uma coisa que a gente vem conversando aí nas trincheiras, né? Mas tá cada vez tomando mais forma aí. Quero agradecer também, cara. Obrigado aí pela oportunidade, né? De estar participando desse podcast. É uma honra muito grande estar fazendo esse podcast com o Elton, que é uma baita referência aí. E falando sobre Go, que é uma linguagem muito massa, então tô muito feliz. Agradecer também a galera que tá ouvindo aí. Eu sei que tem uns amigos meus aí que entraram comigo nessa jornada aí do Go lá no começo, estão ouvindo aí, então é nóis. Valeu. Massa. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Só se me deixam dar um jabá, quero lembrar da GopherCon Brasil, que o site é gopherconbr.org. Vai ser dia 30 de setembro e 1º de outubro, aqui em Florianópolis, lá no Hard Rock Café. Então, no site tem os detalhes, a gente vai abrir Call for Papers, então tem inscrições abertas, então acho que é o maior evento de Go da América Latina, então é bem bacana, assim, vai ser a quinta edição, quinto ano que a gente vai fazer. Que massa, que massa. Então, galera, fiquem atentos aí às datas. E é isso aí, pessoal, muito obrigado e até mais. Powercast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.